estamos aqui todos reunidos na Sociedade de Estudos Espírito Francisco de Assis, iniciando hoje, nessa sexta-feira, o estudo do nosso livro Nosso Lar. Nós estamos no capítulo 3, que tem por título A Oração Coletiva. E nós estamos já adiantados, né? E hoje, no capítulo 3, nós vamos iniciar lendo os parágrafos iniciais. Então, vamos acompanhar a leitura. Capítulo 3, livro Nosso Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz. Embora transportado à maneira de ferido comum, lobriguei o quadro confortante que se desdobrava à minha vista. Quer dizer, observei o quadro confortante que se desdobrava à minha vista. Clarencio, que se apoiava num cajado de substância luminosa, deteve-se à frente de grande porta, encravada em altos muros, cobertos de trepadeiras floridas e graciosas. Tateando um ponto da muralha, fez-se longa abertura, através da qual penetramos silenciosos. Branda claridade inundava ali todas as coisas. Ao longe, gracioso foco de luz dava a ideia de um pôr do sol em tardes primaveris. À medida que avançávamos, consegui identificar preciosas construções situadas em extensos jardins. Então, vamos começar a comentar esse início de texto desse capítulo 3. Primeira coisa que nos chama a atenção é a seguinte: por tratar-se de um plano fluídico, é o plano espiritual, qual a razão que haveria para se transportar um paciente em uma maca? Por que essa necessidade? E o porquê das muralhas e das edificações? Muitas pessoas podem ter essa curiosidade, né? Afinal, não estamos no plano espiritual? Não estão todos desencarnados? Para que essa necessidade de maca? Para que muralhas? Para que essas edificações? Bem, nós temos que relembrar uma coisa. Para um resgate recente em áreas, em zonas tão hostis, vamos lembrar que André Luiz está num local cercado por espíritos bastante rebeldes, por espíritos que estão realmente em grau evolutivos bem diferentes, muitos deles não têm a mínima compreensão da situação em que se encontram, são agressivos. Então, aquela região é uma região um pouco complexa, não é? Então, aí as experiências que André Luiz viveu ali foram algumas experiências até aterrorizantes. Então, seria necessária a utilização de recursos no atendimento àqueles espíritos que não causassem grande impacto nos hábitos daquele espírito tão debilitado. Porque André Luiz, ele está debilitado. Então, era necessário que se fizesse um atendimento a ele, um resgate, de uma tal forma que não chamassem tanto a atenção dele, que não mexessem muito, vamos dizer assim, com o equilíbrio espiritual dele. O que André Luiz, como médico, estava acostumado? Com aquele atendimento médico tradicional da Terra. Quando alguém, no período em que anda, vamos lembrar em que época ele viveu, precisava se fazer um socorro a um doente, no caso de acidente,
Qual era o procedimento habitual? Não era a ambulância, que na época não era, era chamada de assistência. Eu não sei se alguém lembra disso. Né? Era assistência que era chamada. Não tinha nem o nome de ambulância, era assistência que era chamada. Aí vinham os padioleiros, lembra? Então, eles não queriam sair muito dessa lembrança que o André Luiz tinha. Porque para ele, ao ver médicos, enfermeiros carregando macas, padiolas, estaria dentro daquilo que ele conhecia. Não seria nada extraordinário. Ele chega, observa, vê médicos, enfermeiros andando, retirando, elevando o corpo dele, colocando ali numa maca. Então, é algo que para ele é conhecido, é uma coisa conhecida, não tem nada que vá assustá-lo, deixá-lo assim meio desassossegado, né? Assemelhando-se o trabalho, né, aos padrões terrenos de transporte dos enfermos. Os bondosos socorristas que estavam ali trabalhando possibilitaria aos espíritos, como André, uma adaptação gradual à nova realidade. Porque era aquela situação. Nós temos que respeitar a situação da pessoa. Você não pode trazer logo de cara uma chuva de novidades. Você não pode falar com ele sobre coisas ali naquele momento que ele desconhece. É um trauma. Então, eles procuram, da melhor maneira possível, lidar com a criatura de tal forma que ela não fique assustada, tipo, a perguntar assim: que é isso? O que eu estou fazendo aqui? Então, eles sabem dos costumes, daquilo que ele conhece e procuram, dentro do possível, não fazer nada que chame muito a atenção ou que deixe a pessoa desassossegada, preocupada. Nestas regiões umbralinas, onde André Luiz estava, a realidade espiritual é bem próxima aos costumes terrenos. Espíritos imperfeitos e ainda muito ligados aos aspectos materiais e vínculos da esfera física necessitam de um lugar de transição espiritual onde as almas podiam, de alguma forma, se sentir confortadas e familiarizadas com os recursos ali existentes. É assim que os espíritos, em sintonia mais elevada, se reúnem para edificar e embelezar moradas de amparo e convivência àqueles que são acolhidos. Então, tudo é feito para trazer tranquilidade para os espíritos que ali se encontram. Vocês imaginam se, de repente, esses espíritos fossem levados para locais aonde nós vamos lembrar que essa história de André Luiz ela é passada mais ou menos durante a Segunda Guerra Mundial. Então, imagina se eles fossem logo levados para lugares com alta tecnologia, com coisas que eles não tinham a mínima ideia do que era. Se, de repente, não existissem edifícios, essas coisas dos quais nós estamos acostumados, não ficaria uma coisa estranha? Ficaria muito estranho. Então, eles têm esse cuidado de colocá-los em ambientes mais ou menos similares àqueles que as pessoas estão, os espíritos estão acostumados, para não haver nenhum choque, nenhum desequilíbrio.
Então, isso é um cuidado muito grande que os espíritos têm, de não chocar, de não trazer nenhum desequilíbrio para o espírito, deixá-lo à vontade em um ambiente que, de certa forma, ele conheça, ele saiba do que se trata. Vamos continuar aqui com a nossa leitura do livro. Ao sinal de Clarencio, os condutores depuseram devagarzinho a maca improvisada. Aos meus olhos surgiu então a porta acolhedora de alvo edifício. A feição de grande hospital, terreno. Repare, um edifício com aparência, a feição, quer dizer, com aparência de um hospital terreno. Eu pergunto, será que essa seria a verdadeira aparência desse local? Mas eles colocam com uma aparência de um hospital terreno. 2 jovens, envergando túnicas de nível linho, acorreram pressurosos, atenciosos, né, ao chamado de meu benfeitor, que era Clarencio. E quando me acomodavam num leito de emergência, para me conduzirem cuidadosamente ao interior, ouvi o generoso ancião recomendar carinhoso: guardem nosso tutelado, quer dizer, nosso protegido, no pavilhão da direita. Esperam agora por mim. Amanhã cedo voltarei a vê-lo. Enderecei-lhe um olhar de gratidão, ao mesmo tempo que era conduzido a confortável aposento, de amplas proporções, ricamente mobiliado, onde me ofereceram leito acolhedor, né? Então, é uma outra questão que pode ser ventilada pelas pessoas. Os espíritos que desencarnam, eles necessitam de tratamento em hospitais espirituais? É uma pergunta. Porque o encarnado precisa. Será que é necessário que aqueles que desencarnem recebam um tratamento em hospitais espirituais? Vamos nos lembrar de uma coisa. O corpo físico manifesta as desarmonias do espírito através das doenças, não é verdade? Mas é no corpo espiritual fluídico, que é no nosso perispírito, que permanecem alojados todos os desequilíbrios gerados pelos maus hábitos do espírito e suas vibrações mentais em desacordo com as leis divinas, pensamentos e emoções. Então, quando nós estamos encarnados e nós nos desequilibramos, dependendo daquilo, do ato praticado, dependendo dos nossos vícios, também não é qualquer coisinha, não. Mas dependendo dos nossos pensamentos, dos nossos atos, dos nossos vícios, nós podemos, como nos ensinam os amigos espirituais, marcar, macular o nosso perispírito, não podemos? E estando o nosso perispírito, entre aspas, marcado, é preciso que ele seja tratado. Assim como o corpo. O nosso corpo manifesta as desarmonias do espírito através das doenças. E o nosso perispírito, ele, vamos dizer assim, ele acolhe as marcas dos nossos desequilíbrios, pelos maus hábitos que nós possuímos.
que nós desenvolvemos, e suas vibrações mentais. E essas vibrações mentais, quando elas estão em desacordo com as leis divinas, nossos pensamentos, nossas emoções, tudo isso pode trazer marcas, desequilíbrios para o nosso perispírito. Vamos pegar o nosso livro dos médiuns, no item 54. Item 54 do livro dos médiuns. Diz assim, parte segunda, capítulo 1, da ação dos espíritos sobre a matéria. Repare, da ação dos espíritos sobre a matéria. Item 54. Numerosas observações e fatos irrecusáveis, de que mais tarde falaremos, levaram à consequência de que há no homem 3 componentes. Primeiro, a alma ou espírito, princípio inteligente, tem sua sede o senso moral, onde tem sua sede o senso moral. Segundo, o corpo, invólucro grosseiro, material, de que ele se revestiu temporariamente, em cumprimento de certos desígnios providenciais. Terceiro, o perispírito, envoltório fluídico, semimaterial, que serve de ligação entre a alma e o corpo. A morte é a destruição, ou antes, a desagregação do envoltório grosseiro, do invólucro que a alma abandona. O outro se desliga deste e acompanha a alma. Quer dizer, o perispírito, né? Se desliga do corpo físico e acompanha a alma, que assim fica sempre com um envoltório. A alma fica sempre com um envoltório, que é o perispírito. Este último, ainda que fluídico, que é o perispírito, etéreo, vaporoso, invisível para nós, em seu estado normal, não deixa de ser matéria, embora até o presente não tenhamos podido assenhorear-nos dela e submetê-la à análise. Esse segundo invólucro da alma ou perispírito existe, pois, durante a vida corpórea. É o intermediário de todas as sensações que o espírito percebe e pelo qual transmite sua vontade ao exterior e atua sobre os órgãos do corpo. Para nos servirmos de uma comparação material, diremos que é o fio elétrico, então o perispírito é o fio elétrico, condutor que serve para a recepção e a transmissão do pensamento. É, em suma, esse agente misterioso, imperceptível, conhecido pelo nome de fluido nervoso, que desempenha tão grande papel na economia orgânica, quer dizer, na organização, né, orgânica, e que ainda não se leva muito em conta nos fenômenos fisiológicos e patológicos. Então, ainda não damos muita atenção para o perispírito nos fenômenos fisiológicos e patológicos, que são das doenças. Tomando em consideração apenas o elemento material, que pode ser avaliado, ponderável, a medicina, na apreciação dos fatos, se priva de uma causa incessante de ação. Então, nós percebemos aí que o perispírito é de uma importância fundamental. Então, o espírito que chega ao plano espiritual em estado de grande debilidade, ele necessita, sim, de ser encaminhado aos locais apropriados, que para o homem que desencarnou tem aparência de um hospital terreno, como disse o André Luiz, que tem a aparência de um hospital terreno, para ali esse perispírito ser tratado, ser reequilibrado, tá?
Por quê? Porque ele é de suma importância para o espírito. Então, é necessário, sim, reequilibrar a energia desse perispírito, as suas vibrações. Porque dependendo da situação em que o cidadão desencarna, ele fica numa situação muito difícil. Então, ele precisa se reequilibrar. Então, ele é encaminhado aos locais apropriados, que para ele, o espírito recém-desencarnado, tem a aparência de hospitais terrenos. Estão percebendo como é sutil? Não, ninguém está dizendo que é um hospital, como aqui na Terra, Souza Aguiar, Carlos Chagas. Tem a aparência de hospitais terrenos. Essa é uma avaliação daquele que acabou de desencarnar, que é o André Luiz. Ele está retratando assim. Parece o hospital da Terra. Então, não são os amigos espirituais que estão dizendo para ele. Não é Clarencio que está dizendo para ele. Você está indo para um hospital igual aquele que tem na Terra, onde você passou pela cirurgia. É André Luiz que está fazendo uma observação. Está dizendo que o local tem a aparência de um hospital terreno. Continuando aqui a nossa leitura. Enderecei-lhe um olhar de gratidão, ao mesmo tempo que era conduzido a confortável aposento de amplas proporções, ricamente mobilado, onde me ofereceram leito acolhedor, envolvendo os dois enfermeiros. Na vibração do meu reconhecimento, esforcei-me por dirigir-lhe a palavra, conseguindo dizer, por fim: amigos, por quem sois? Explicai-me em que novo mundo me encontro. De que estrela me vem agora esta luz confortadora e brilhante? Ele já está ele está surpreso. Imagine se o local não estivesse preparado mais ou menos de acordo com o que ele conhecia. O espanto seria muito maior. Muito maior. Um deles afagou-me a fronte, como se fora conhecido pessoal de longo tempo, e acentuou: estamos nas esferas espirituais vizinhas da Terra. E o sol que nos ilumina neste momento é o mesmo que nos vivifica o corpo físico. Aqui, entretanto, nossa percepção visual é muito mais rica. A estrela que o Senhor acendeu para os nossos trabalhos terrestres é mais preciosa e bela do que a supomos, quando no círculo carnal. Nosso sol é a divina matriz da vida, e a claridade que irradia provém do autor da criação. Antes de nós conversarmos sobre isso, me veio aqui um pensamento. Muitas pessoas criticam as obras de André Luiz, criticam o próprio Chico, por ele, nos livros do Chico, muitas vezes, aparecer essa ideia de hospital da espiritualidade. Gente, meus amigos, tem alguém aí talvez com o microfone ligado, tá? Atenção. Então, muitas pessoas fazem essas críticas. André Luiz falou lá no livro de André que tem hospital na espiritualidade. Isso é um absurdo. Esse comentário que nós fizemos agora é para lembrar isso. É a pessoa que desencarnou que está comentando. Não foram os espíritos que disseram para André Luiz que tem hospital na espiritualidade. É o recém-desencarnado que observa as coisas, porque aqui é a visão
de um recém-desencarnado e que diz que usa o vocábulo hospital, comparando baseado naquilo que ele conhece da Terra. Então a gente tem que estar atento a isso. Se fôssemos nós que estivéssemos lá, não faríamos esses comentários, e isso aqui parece um clube, isso aqui parece aquela igreja. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? É só essa observação que eu queria fazer. Então, continuando aqui. O Sol é nossa fonte de luz e de vida, nascente da formação da ação divina em suas leis de constituição, harmonia e organização do universo. Então, nós sabemos a importância do Sol para os planetas, principalmente para esses planetas do nosso sistema solar. Nós estamos falando do nosso Sol, né? Fonte de luz, fonte de vida, fonte de energia. Se esse Sol a qualquer momento se apagar, toda a vida desaparece em pouco tempo, não é verdade? Então, olha a importância desse Sol para a organização do nosso planeta. Vamos pegar aí, quem tiver próximo e puder fazer isso, o livro, quem não puder, acompanha a leitura. O livro A Gênese, no capítulo 6, itens 20, 22 e 23. Capítulo 6 diz assim, é da uranografia geral. Desculpa. É capítulo 6, itens 20 e 22. Está aqui. É da uranografia geral. É os sóis e os planetas. Diz assim, no item 20, capítulo 6, item 20 da Gênese. Ora, ocorreu que em um ponto do universo perdido, entre as miríades, quer dizer, as infinidades de mundos, a matéria cósmica se condensou sob a forma de uma imensa nebulosa. Nebulosa é uma nuvem, né, interestelar constituída por poeira cósmica e gases. Essa nebulosa estava ativada pelas leis universais que regem a matéria. Em virtude dessas leis, principalmente da força molecular de atração, tomou uma forma esferoide, a única que pode assumir primitivamente uma massa de matéria isolada no espaço. Agora nós vamos para o item 22. A nebulosa geratriz que deu origem a esse novo mundo condensou-se e retomou a forma esférica. Porém, como calor primitivo, desenvolvido por seus movimentos diversos, diminuiu pela extrema lentidão. O fenômeno que acabamos de descrever reproduziu-se muitas vezes durante um longo período, até a nebulosa tornar-se muito densa, muito sólida, para opor uma resistência eficaz às modificações, de forma que lhe imprime sucessivamente seu movimento de rotação. Assim, essa nebulosa não terá dado nascimento a um só astro, mas a centenas de mundos destacados no foco central, saídos dela pelo modo de formação mencionado anteriormente. Ora, cada um desses mundos, formado como um mundo primitivo das forças naturais que presidem a criação dos universos, gerará sucessivamente novos mundos, que a partir de então gravitarão em torno dele, do mesmo modo que o Sol, com seus irmãos, gravita em torno do foco, que lhe deu existência e vida. Cada um desses mundos será um Sol, centro de um turbilhão de planetas sucessivamente separados do seu equador, que é o círculo central. Esses planetas receberão uma vida especial, particular, ainda que dependente
de seu astro gerador. E lá no item 23, no meio do item 23, diz assim: um desses planetas é a Terra, que antes de ser resfriada e revestida de uma crosta sólida, deu nascimento à Lua, pelo mesmo modo de formação astral, ao que ela mesmo deve sua existência. Desde então, a Terra está inscrita no livro da vida e é o berço de criaturas cuja fragilidade está protegida pela divina providência. Uma nova corda colocada na harpa infinita, que no lugar que ocupa deve vibrar no concerto universal dos mundos, né? Então, dessa forma bonita e poética, os amigos espirituais falam, né, da importância do nosso Sol, do Sol que aquece o nosso planeta e os outros planetas desse sistema solar. No livro A Caminho da Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Emmanuel, no capítulo 1, que tem por título O Divino Escultor, nós temos também algumas observações que vão falar da formação desse nosso mundo e como ele vem sendo administrado. Então, A Caminho da Luz, capítulo 1, o Divino Escultor. Sim, ele havia vencido todos os pavores das energias desencadeadas. Com as suas legiões de trabalhadores divinos, lançou o escopro, né, da sua misericórdia sobre o bloco de matéria informe, que a sabedoria do Pai deslocara do sol para suas mãos augustas e compassivas. Ele está falando da formação da Terra, como a Terra começou a sua formação. Operou a escultura geológica do orbe terreno. Ele está falando do quem realizou tudo isso foi o divino escultor, que é Jesus, talhando a escola abençoada e grandiosa, na qual seu coração haveria de expandir-se em amor, claridade e justiça. Com os seus exércitos de trabalhadores devotados, estatuiu os regulamentos dos fenômenos físicos da Terra, organizando-lhes o equilíbrio futuro na base dos corpos simples de matéria, cuja unidade substancial os espectroscópios terrenos puderam identificar por toda parte no universo galáxico. Organizou o cenário da vida, criando sob as vistas de Deus o indispensável à existência dos seres do porvir. Fez a pressão atmosférica adequada ao homem, antecipando-se ao seu nascimento, no mundo no curso dos milênios. Estabeleceu os grandes centros de força da ionosfera, que é uma das camadas da atmosfera terrestre, e da estratosfera, que é a segunda maior camada, né? Onde se harmonizam os fenômenos elétricos da existência planetária. E edificou as usinas de ozônio a 40 e 60 quilômetros de altitude, para que filtrassem convenientemente os raios solares, manipulando-lhes a composição precisa, a manutenção da vida organizada no orbe. Definiu todas as linhas de progresso da humanidade. Reparem, Jesus definiu todas as linhas de progresso da humanidade futura, engendrando a harmonia de todas as forças físicas que presidem ao ciclo das atividades planetárias. Então, nesse parágrafo, né, André Luiz, ele está admirando o plano espiritual. Ele começa aqui no parágrafo 8º. Um deles é: estamos nas esferas espirituais vizinhas da Terra. É Clarencio falando para ele, né? E o sol que nos ilumina neste momento é o mesmo que nos vivificava no corpo físico. Então, ele está mostrando, André Luiz, o quanto ele está admirado de ver
todas essas maravilhas. E o amigo espiritual está descrevendo para ele, né? A estrela que o Senhor acendeu para os nossos trabalhos terrestres é mais preciosa e bela do que a supomos quando no círculo carnal. Nosso sol é a divina matriz da vida e a claridade que irradia provém do autor da criação. Então ele está mostrando aqui, e é uma coisa que muitos de nós nem damos muita atenção. Quantas vezes nós ficamos parados por alguns minutos admirando o céu durante o dia, as nuvens, o sol, a noite, paramos para admirar a lua, as estrelas, tentando imaginar como tudo isso foi criado, tentando imaginar a bênção do Senhor nos proporcionando todas essas maravilhas para que a gente possa aqui viver, crescer, progredir. Então, esse momento aqui que André Luiz está observando isso, e quando nós lemos a Gênese, como tudo foi formado, como nós lemos aqui no livro A Caminho da Luz, como o divino escultor, durante que é Jesus, milhares e milhares de anos, trabalhou amorosamente para formar tudo isso. Para quem? Para nós. E nós, na realidade, pouco valorizamos. A gente reclama, hoje está calor demais, hoje está chovendo muito, hoje está frio, que esse vento, nossa, que coisa chata, está tão feio. Muito pouco a gente admira os presentes que o Pai nos oferece. E olha que o nosso planeta é um planeta de provas e expiações. Mas é um espetáculo que muito pouco nós apreciamos, que muito pouco nós valorizamos, e melhor dizendo, que muito pouco nós agradecemos a Deus a oportunidade de estar aqui encarnados. Então, quando a gente lê as palavras dos amigos espirituais na Gênese, esse texto belíssimo de Emmanuel, descrevendo os cuidados de Jesus na formação do nosso planeta, a preocupação do Mestre com cada fase que iremos vivenciar aqui, é para chamar nossa atenção, para que a gente não venha apenas admirar e valorizar isso depois que a gente desencarnar, como André Luiz está fazendo. Que a gente valorize essas belezas do nosso planeta enquanto estamos aqui a caminho. E, acima de tudo, que a gente valorize o trabalho dos engenheiros espirituais na elaboração de tudo isso. E do divino escultor, que é o Mestre Jesus, na organização, na frente dessa organização toda. Porque a gente não faz isso. Muito pouco a gente faz. E nós deveríamos dar mais atenção a isso. A gente pede muito, Jesus me ajuda, Jesus me ajuda, mas a gente pouco agradece a Jesus ter preparado todo esse berço maravilhoso para nós, espíritos, reencarnarmos, para nós aqui crescermos e progredirmos. Tem uma coisa que a gente tem que começar a observar e respeitar e aprender a agradecer ao Mestre por ter feito tantas maravilhas para nós. Continuando a leitura aqui do livro. Meu ego, como que absorvido em onda de infinito respeito, fixou a luz branda que invadiu o quarto, através das janelas, e perdi-me no curso de profundas cogitações. Recordei, então, que nunca fixara o sol. Olha aí, ele agora está lamentando
não ter feito essas observações antes. Nunca fixara o sol nos dias terrestres, meditando na imensurável, quer dizer, na infinita bondade daquele que nolo concede para o caminho eterno da vida. Foi isso que nós falamos aqui. Ele está lamentando não ter feito essas cogitações enquanto ele estava aqui. Semelhava-me assim ao cego, venturoso, abençoado, né? Que abre os olhos para a natureza sublime, depois de longos séculos de escuridão. Que nós não sejamos como André Luiz. Ele está se colocando aqui como um cego que passou inúmeras reencarnações na Terra e nunca, ou pouquíssimas vezes, parou para admirar a beleza da natureza, a beleza desse espetáculo que o Senhor construiu para nós. É muito amor, não é? Construir essa maravilha para os espíritos. É amar muito esses espíritos. E nós, na nossa pequenez, nem paramos para observar a beleza do céu, o canto dos pássaros, o mar. Pouco fazemos isso. E ele aqui, André Luiz, está lamentando não ter tido essa oportunidade enquanto estava no caminho, né? Então, sem se dar conta da importância e inter-relação que há entre a sua existência e toda a obra da criação. É isso que ele está observando, né? Ele nunca se deu conta dessa inter-relação entre o homem e a criação. O homem despreza muitas vezes a maravilha da natureza. Nós estamos vendo isso. Nós estamos vendo isso. Olha as queimadas destruindo as florestas, o Pantanal. Grande parte daquelas queimadas não foram casuais. Foram provocadas pelo homem que quer destruir a floresta para transformar aquela área em pastagem. Então, eles tacam fogo para depois jogar o gado ali. Tá? Isso é um desprezo à natureza. Não pense que os animais, muitos animais, vão morrer queimados. Como está acontecendo lá, tem animais que não têm do que se alimentar. Então, é um desprezo pela natureza. Assim, isentando-se de usufruir plenamente das energias revigorantes que estão ao seu redor e atuando na sua essência. Tudo isso nos será cobrado. Tudo isso tem um preço. E a poluição é o preço que nós vamos pagar por esse ato insensato. Voltando aqui no livro A Gênese, capítulo 6, itens 10 e 11. Existe, capítulo 6, item 10. Existe um fluido etéreo que preenche o espaço e penetra os corpos. Esse fluido é o éter, ou a matéria cósmica primitiva, geradora do mundo e dos seres. Ao éter, a essa matéria cósmica primitiva, são inerentes as forças que presidem as mudanças da matéria, as leis imutáveis e necessárias que regem o mundo. A natureza, eu não vou ler o item todo não, tá? A natureza jamais se opôs a ela própria. Reparem, a natureza jamais se opôs a ela própria.
O brasão do universo tem uma só divisa. Eu estou no item 11 agora. O brasão do universo tem uma só divisa: unidade barra variedade. Remontando a escala dos mundos, encontra-se a unidade da harmonia e da criação. Tudo, tá? Tudo no universo reflete unidade da harmonia e da criação. Ao mesmo tempo que uma variedade infinita nesse imenso canteiro de estrelas. Percorrendo os degraus da vida, desde o último dos seres até Deus, a grande lei da continuidade se faz reconhecer. Considerando as forças nelas mesmas, pode-se formar uma série cuja resultante, confundindo-se com a geratriz, é a lei universal. Vós não saberíeis apreciar essa lei, confundindo-se com a geratriz, é a lei universal. Forças que a representam no campo de vossas observações são restritas e limitadas. Então, ele está falando aqui que tudo na natureza, tudo no nosso universo é harmonia, é perfeição. É isso que ele está querendo dizer. Tudo é harmonia, tudo é perfeição. Quando alguma coisa se desequilibra, isso é causado pelo homem, que não tem a capacidade de entender essa harmonia, essa continuidade, essa grande lei da continuidade. E nós, quando não apreciamos essa lei, essa harmonia, nós acabamos por prejudicar. Se nós olharmos para o movimento dos astros, o dia depois da noite, o desenvolvimento dos animais, como eles vivem, seus ciclos de vida, tudo é perfeito. Tudo é perfeito. Quando a coisa começa a se desequilibrar, é a nossa interferência, é a interferência do ignorante. Quer ver uma coisa? As estações do ano. Antes, elas eram bem delimitadas. Você as reconhecia perfeitamente. Hoje isso não acontece mais. Por que será? Essa semana eu estava vendo um programa falando sobre os polos que estão derretendo. E o pior não é isso. Olha como nós podemos influenciar. Eles estavam, era no Ártico, percebendo o perigo que se avizinha de todos nós. Sabe por quê? As camadas de gelo que cobrem o Ártico estão lá há milhões e milhões de anos. Toda aquela região, não se sabe dizer quando, bota em milhões e milhões de anos, eram florestas tropicais. Com o passar desse tempo todo, se transformou em uma área fria, que foram cobertas por quilômetros e quilômetros e quilômetros de camadas de gelo. Agora, esse gelo está derretendo. Os cientistas estão fazendo pesquisas, estão encontrando áreas que já perdeu quase todo o gelo. E ao escavarem o solo, eles estão retirando de lá bactérias e vírus que estão há milhões de anos enterradas no gelo. E ao retirarem essas bactérias e levarem para o laboratório, eles estão conseguindo trazer essas bactérias, esses vírus, à vida. Esses vírus que foram detectados no Ártico
Outros foram retirados do fundo do mar e outros debaixo dessas camadas de gelo. São vírus que têm uma existência de milhares de anos. Estão nos laboratórios muito bem trancados. E eles estão percebendo o perigo que é isso. Porque a natureza, ela dá um jeito de fazer voltar à vida um vírus que estava em hibernação debaixo do gelo. Eles conseguiram fazer voltar à vida em laboratório esses vírus que eles tiraram. Mostraram lá os cientistas. Se eles conseguiram levar os vírus para o laboratório e lá fazê-los readquirir vida, por que a própria natureza, com o aquecimento e o derretimento desse gelo, não poderá fazer esses vírus naturalmente voltarem à vida? Vocês já imaginaram vírus que estão há milhares de anos em hibernação se espalhando pela atmosfera? O problema gravíssimo que pode acontecer, isso está acontecendo no Ártico. Está derretendo, aquecimento global. Com isso, os oceanos estão subindo no seu volume, porque todo aquele gelo vai derretendo. Os animais do Ártico estão tendo problemas, porque estavam acostumados no gelo. Esse gelo está desaparecendo. Em regiões que ficavam o ano inteiro cobertos pelo gelo, agora só ficam durante uma parte do ano. Nessas regiões que ficavam o ano todo coberto de gelo, está crescendo uma vegetação e os vírus e as bactérias estão voltando à vida. O que pode até causar, quem sabe, uma grande destruição de parte da humanidade. Olha só um Covid, o que fez? Imagine o despertar de um vírus desse, que está há milhões de anos em hibernação. Então, nós conseguimos desequilibrar a harmonia e o equilíbrio que o Senhor deixou no mundo. E nós teremos que ser responsabilizados por isso. Então, é preciso que a gente desperte para que não sejamos no futuro chamados de os cavaleiros do Apocalipse, aqueles que destruíram o seu próprio habitat. Não é? Continuando aqui a leitura. A essa altura, serviram-me um caldo reconfortante, seguido de água muito fresca, que me pareceu portadora de fluidos divinos. Aquela reduzida porção de líquido reanimava-me inesperadamente. Não saberia dizer que espécie de sopa era aquela, se alimentação sedativa, se remédio salutar. Ele não sabe que tipo de alimentação era aquela. Novamente, vamos pensar em alimentação entre aspas, tá, gente? Novas energias amparavam-me a alma. Profundas comoções vibravam-me no espírito. Então, segundo os relatos que nós temos de várias obras dos hospitais, né, entre aspas, da espiritualidade, normalmente são oferecidos, e vários autores, Ivone do Amaral Pereira, André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, eles falam sobre isso, né? Normalmente eles falam que são oferecidas aos enfermos essa alimentação. Mas o que seria essa alimentação? Seria realmente um caldo como esse que nós fazemos aqui na Terra? Uma sopa como essa que nós fazemos em nossa casa? Na realidade, não é a mesma coisa. Nós usamos a palavra caldo, sopa, porque é algo que a gente conhece. Mas o que são isso?
são concentrados fluídicos, retirados muitas vezes das frutas, das verduras, dos legumes, que estão sujeitos às manipulações da espiritualidade, com a finalidade de torná-los condutores de energias revigorantes ao espírito enfraquecido em sua desarmonia íntima. Tudo na natureza é feito para auxiliar os homens. A vegetação, a atmosfera, os legumes, tudo não é feito para ajudar o homem. Então, tudo tem energia. A espiritualidade, os amigos espirituais, existem espíritos que têm esse conhecimento de retirar das florestas, das plantas, energia. E trabalhar essas energias para oferecer aos amigos espirituais. Quantas vezes nós, quando estamos meio para baixo, nós não visitamos, às vezes, uma floresta, não vamos, já até comentamos isso, à beira-mar, tomamos um banho de cachoeira e nos sentimos revigorados? Porque a gente sabe, um banho de vez em quando é bom ir à praia e tomar um banho de mar, aquela água salgada, né? Mergulhar nas ondas do mar. Olha a potência de um oceano, gente. Tomar um banho numa cachoeira, caminhar no meio de uma floresta, abraçar uma árvore. Nós não fazemos os nossos chazinhos? Nós não pegamos, às vezes, quem tem em casa o alecrim, agita o alecrim, não sai aquele perfume gostoso? Não tem pessoas que pegam plantas e esfregam assim no corpo? Não tem pessoas que vão para certas regiões perto da praia e entra naquela lama da praia e passa do corpo, que tem ação curativa? São os elementos da natureza. Nós não usamos aqui para nos ajudar na nossa saúde? A mesma coisa os espíritos. Eles retiram da natureza esses elementos, manipulam e oferecem aos espíritos que estão nesses locais, à semelhança de hospitais, em forma de caldos. Então, aqueles dizem, eu estou tomando um caldo. Na realidade, ele está tomando concentrados fluídicos, que vai ajudar no reequilíbrio energético do perispírito. Mas como o espírito não conhece isso, ele diz que são caldos, são sopas que ele está tomando e que deixa ele mais forte. Então a gente vai começando a compreender que tipo de alimentação é essa oferecida aos espíritos. Que eles, muitas vezes, por desconhecerem, eles falam, tomamos uma sopa que nos revigorou. Na realidade, não é uma sopa, como ele diz aqui, aquela reduzida porção de líquido reanimava-me inesperadamente. Não saberia dizer que espécie de sopa era aquela, se alimentação, se remédio salutar. Novas energias amparavam minha alma, profundas comoções vibravam-me no espírito. Era o perispírito dele sendo tratado. Nós temos aqui
entre nós espíritas um exemplo disso. Alguém conhece a pomada do vovô Pedro? Do que é feita a pomada do vovô Pedro, que tantos de nós já usaram? Eu, pelo menos, já usei inúmeras vezes, com resultados fantásticos. É isso, gente. Esse é a tal da alimentação, que muitas pessoas, sem conhecimento, dizem: essa história de dizer que do plano espiritual tem comida, tem sopa, tudo isso é mentira. Sim, não é comida como a nossa, mas são concentrados fluídicos retirados da natureza. Se alguém quiser saber um pouquinho sobre isso, tem um livro chamado Canção da Natureza, do Espírito Caena, pelo médium João Nunes Maia. O mesmo médium que recebeu a receita da pomada do vovô Pedro, do doutor Bezerra de Menezes, que recebeu de Mesmer. Mesmer passou essa receita para o doutor Bezerra e disse ao doutor Bezerra: eu não quero que você ponha nessa pomada o meu nome. Eu quero que você ponha um nome bem simples. O doutor Bezerra: pode deixar, botou pomada do vovô Pedro. Mas a receita veio de Mesmer, um magnetizador, que passou para o doutor Bezerra, que passou para o médium João Nunes Maia, já desencarnado. Tá? Esse livro, Canção da Natureza, de João Nunes Maia, pelo Espírito Caena, trata sobre isso, sobre todo o trabalho desenvolvido com a natureza. É belíssimo. Então, continuando aqui a nossa leitura. Minha maior como emoção, todavia, reservava-se para instantes depois. Mal não saíra da consoladora surpresa, divina melodia penetrou o quarto adentro, parecendo suave colmeia de sons a caminho das esferas superiores. Aquelas notas de maravilhosa harmonia atravessavam meu coração. Ante meu olhar indagador, o enfermeiro que permanecia ao lado esclareceu o bondoso: é chegado o crepúsculo em nosso lar. Em todos os núcleos desta colônia de trabalho, consagrada ao Cristo, a ligação direta com as preces da governadoria. E enquanto a música embalsamava, envolvia o ambiente, despedia-se atencioso: agora fique em paz, voltarei logo após a oração. Empolgou-me a ansiedade súbita. Não poderei acompanhar-vos? Perguntei suplicante. Está ainda fraco, esclareceu gentil. Todavia, caso sinta-se disposto. E ele parou ali, né? Gente, quando produzida e externada com sublimes sentimentos e intenções, nós sabemos, a melodia torna-se condutora de fluidos magnéticos mentais que atuam na harmonização do ambiente íntimo. Quando às vezes a gente, né, tá meio assim, chateado, aí a gente diz assim: vou colocar uma música. Aí você coloca aquela música e você sente que você começa a se equilibrar. Então, quando produzida e externada com sublime... Não é qualquer música, gente, olha aqui. Com sublimes sentimentos e intenções, a melodia torna-se condutora de fluidos magnéticos mentais que atuam na harmonização ambiente e íntima. A bela música, ela equilibra, ela harmoniza o ambiente e a nós próprios. Então, para a gente encerrar, eu trouxe aqui a Revista Espírita de março de 1869. É um capítulo, tá? Esse capítulo chama A Música e as Harmonias Celestes. Seria interessante depois, é lógico que eu não vou ler ele todo, eu vou ler apenas os trechinhos, que vocês depois lessem, baixassem a Revista Espírita de 1869, no PDF que tenha da Federação, e procurassem, né,
esse capítulo, a música e as harmonias celestes, tá? Revista Espírita de março de 1869, a música e as harmonias celestes. E eu vou ler para vocês outra coisa. Esse texto é de Rossini. Eu acho que vocês sabem quem é Rossini, né? Um grande compositor de músicas, um compositor italiano maravilhoso. Rossini. O texto é dele. Eu vou pegar alguns trechos aqui. A luz, ou melhor, a harmonia é difícil de definir. Muitas vezes confundem-na com a música, com os sons resultantes de um arranjo de notas e das vibrações dos instrumentos produtores desse arranjo. Mas a harmonia não é isto, como a chama não é a luz. A luz é um sentido íntimo que a alma possui. Quanto mais desenvolvido esse sentido, melhor ela percebe a luz. A harmonia é igualmente um sentido íntimo da alma. É percebida em razão do desenvolvimento desse sentido. E quanto ao espírito inferior, e quando ao espírito inferior é dado deleitar-se nas delícias das harmonias superiores, é colhido pelo êxtase e a prece o penetra. O ensinamento o arrasta às esferas elevadas do mundo moral. Vive vida superior à sua e desejaria continuar a viver sempre assim. Aquele que compreende muito que tem a harmonia em si, que dela está saturado, que goza ele próprio o seu sentido íntimo, esse nada impalpável, essa abstração que é a concepção da harmonia, age quando quer sobre o fluido universal que, instrumento fiel, reproduz o que o espírito concebe e quer. O éter, que é o fluido cósmico, vibra sob a ação da vontade do espírito. A harmonia que este traz em si se concretiza. A harmonia é tão indefinível quanto a felicidade. O medo, a cólera, é um sentimento. Não se compreende senão quando se possui. E não se possui senão quando se adquiriu. O homem que é alegre não pode explicar sua alegria. O que é medroso não pode explicar o seu medo. Isto se dá porque o sentimento é propriedade da alma. E as almas diferem entre si em sensibilidade, em impressionalidade, em liberdade. Esse texto do Rossini é lindíssimo. E ele vai tratar sobre a melodia, sobre a harmonia, sobre a ação da música, da bela música, sobre nós, trazendo para todos nós um equilíbrio tal que nos permite realizar a manipulação de fluidos para a obtenção daquilo que nós necessitamos. Ele traz nesse texto ensinamentos maravilhosos, mostrando que quando o espírito está equilibrado, quando ele está harmonizado, e para ele estar harmonizado, ele precisa estar harmonizado com tudo que o cerca, com todo o seu ambiente, com a natureza, com o pensamento divino. E assim, harmonizado, ele vai conseguir manipular os fluidos, esse fluido cósmico universal. E aí, produzir tudo que o espírito necessita.
Então, nós vamos perceber que nós podemos fazer maravilhas se estivermos em harmonia. Então, quando ele fala da melodia, ele está tratando da harmonia. E uma forma que nós temos de nos harmonizar, o Rossini aqui trata sobre isso, é ouvindo a boa música. Ele fala da necessidade que nós temos de nos recolhermos alguns momentos para ouvir essa boa música, porque ela vai nos ajudar no equilíbrio das nossas energias. E estando equilibrados, nós teremos saúde. A saúde que nós todos almejamos. O equilíbrio da nossa mente, o equilíbrio do nosso corpo, o equilíbrio dos nossos pensamentos. E aí realizaremos boas ações. Aí a gente volta, né? Lembra dos nossos estudos anteriores? Colocando em prática tudo aquilo que nós aprendemos. É um texto belíssimo. Quem quiser, tiver interesse, leia. E André Luiz agora, no hospital, que ele chama de hospital, ele está começando a perceber tudo isso. Todas essas maravilhas que ele não observou antes. E que nós, também, muitos de nós, ainda não paramos para observar. Achamos, isso é coisa chata. Ficar observando a natureza, ficar escutando música clássica, que música boa. Eu não gosto. Então, nós vamos começar a perceber que tudo isso é necessário. A observação do belo, sentir esse belo, é necessário para que nós, espíritos, nesse conjunto, corpo, perispírito, espírito, esteja em harmonia e assim obtenha saúde. Bom, então nós vamos parar por aqui o nosso estudo de hoje e semana que vem nós continuamos com o nosso capítulo 3, que trata da oração coletiva, tá bom? Dá para repetir a Revista Espírita, 1860. Revista Espírita de março de 1869, 1839. O capítulo o artigo A Música e as Harmonias Celestes. Que parte que você leu? Eu tirei alguns trechos desse texto, tá? Não deu para ler porque é um texto grande, mas é de muita importância de aprendizado para todos nós. Então, gente, nós vamos parar por aqui. Daqui a 15 minutos nós retornamos para continuarmos os nossos estudos.